Bom dia, classe Esperança. Bom dia, turminha, tudo bem? Bom dia, professor Lucas. Estamos aqui novamente no domingo, dia do Senhor. Já ouvimos a palavra de Deus na mensagem do pastor e agora nós vamos para a nossa aula. Então, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e façam oração, pedindo a Deus para abençoar a nossa aula. Então, fechar os olhinhos, abaixar a cabeça e orar em favor da nossa lição. Nós estamos aprendendo sobre o soldado cristão e a Bíblia nos traz, a ilustração que Paulo usa lá da armadura do soldado romano, E que nós temos, Deus nos dá uma armadura também para nos proteger do mal, Dos dardos inflamados do mal, os ataques espirituais que vêm querer que a gente peque contra o nosso Deus, Que a gente se afaste do nosso Deus. Então, nós estamos aprendendo sobre a armadura do cristão. E hoje nós vamos estudar sobre o escudo da fé. Então, nós temos lá no livro de Efésios, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 16. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se você ainda não abriu sua Bíblia ou vai ver depois, leia na palavra de Deus sobre o escudo da fé. Nós temos que embraçar, quer dizer, colocar ele no nosso braço para a nossa defesa, Nosso amiguinho aí hoje está mais completo, Então, nós já vimos o capacete da salvação, nós já vimos a couraça da justiça, nós já vimos o cinto da verdade e nós já vimos o calçado, do evangelho da paz. E hoje nós vamos ver o escudo da fé, o escudo da fé. A armadura do soldado romano incluía também um grande escudo feito de madeira. Ele tinha cerca de 76 centímetros de largura por 1,20 de comprimento, oferecendo, portanto, dupla proteção para quase todas as partes do corpo do soldado. Para chegar até ele, as flechas do inimigo tinham que passar primeiro pelo escudo e depois atravessar a armadura usada sobre o corpo do soldado. Os lados do escudo possuíam ganchos destinados a prendê-los nos escudos dos outros soldados, de modo que um exército poderia usá-los para formar um muro de proteção. O inimigo fazia uso de tudo que pudesse imaginar para derrotar os soldados. Sabendo que os escudos eram feitos de madeira, o inimigo quase sempre punha fogo na ponta das flechas antes de atirá-las. Os soldados romanos cobriam os escudos de madeira com tecido e couro grosso, mergulhando depois em água para que, ao bater no escudo molhado, o fogo da flecha incendiária imediatamente se apagasse. Satanás, nosso inimigo, envia flechas incendiárias ou dados inflamados contra nós. Alguns dos dardos de Satanás atira sobre nós são as mentiras, pensamentos odiosos sobre pessoas ou o desejo de pecar. Não sabemos quando ele vai enviar um dos seus dardos, pois o diabo se assemelha a um franco atirador que atira quando menos esperamos. Devemos ter sempre à mão nosso escudo da fé e ficar preparados para usá-lo. Nós vamos ver agora, na palavra de Deus, um exemplo grandioso de fé, que é lá de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós lemos sobre o primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva. A partir desse casal, a terra foi sendo povoada,
Eles tiveram filhos e netos. Depois, esses netos também tiveram muitos filhos e netos. E assim a terra foi ficando mais e mais cheia de gente. As pessoas plantavam para ter comida, construíam casas para morar, algumas até inventaram os primeiros instrumentos musicais. Os anos foram se passando e as pessoas seguiam vivendo suas vidas e já não mais se importavam com Deus. Depois de um tempo, muita gente já não acreditava em Deus. As pessoas foram se tornando egoístas, começaram a praticar as maldades, prejudicando ou até tratando com violência uns aos outros. Conforme iam seguindo mais e mais gerações, o pecado crescia ainda mais. Talvez alguns até zombassem daqueles que acreditavam em Deus. A Bíblia diz que a maldade era grande. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá no primeiro livro, em Gênesis 6, e deixassem ela aberta no capítulo 6, que nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E no versículo 6 nos diz assim a palavra de Deus: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Desígnios quer dizer planos. Deus viu que as pessoas estavam praticando muitas maldades e ficavam também continuamente planejando outras maldades. Aos olhos de Deus, a terra estava cheia de violência e estava corrompida, isto é, estragada. Aquelas pessoas más tinham estragado o mundo de Deus, porque viviam fazendo as coisas erradas. Isso está escrito lá em Gênesis 6, no versículo 11. Aquelas pessoas eram pecadoras, mas sabe que você e eu nos parecemos com elas? Nós também somos pecadores. Talvez você não faça coisa tão errada como aquelas pessoas faziam, mas todos nós já nascemos pecadores. Não há ninguém que nunca peque. Nós já vimos esse versículo, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:20, capítulo 7, versículo 20, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Pecar é querer fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Pecado é tudo que fazemos contra as leis de Deus. Não acreditar em Deus ou não se importar com Ele é pecado. Zombar de quem acredita em Deus também é pecado. Ficar com raiva, brigar ou ser mal para com os colegas também é pecado. O pecado é algo grave, pois separa você de Deus. Deus é santo e perfeito e sempre faz tudo de maneira certa e justa. Por isso Deus precisa castigar o pecado. Se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, corre o risco de ficar separado de Deus para sempre. Esse é o merecido castigo por causa do seu pecado. Como somos parecidos com aquelas pessoas que viveram há tanto tempo, aquelas pessoas eram pecadores. Deus viu toda aquela gente cometendo pecado e a Bíblia diz que isso lhe pesou o coração. Você pode ler esse versículo no capítulo 6, versículo 6. Aquilo lhe pesou o coração. Quer dizer, Deus ficou triste vendo que as pessoas que ele tinha criado estavam se afastando dele. Mas nem todas as pessoas se afastaram de Deus e se esqueceram dele. Na Bíblia, lemos sobre um homem que acreditava e confiava em Deus. Seu nome era Noé. Ele era justo e íntegro. O que é isso, ser íntegro? Ele era correto, honesto em tudo que ele fazia. Noé procurava viver para agradar a Deus, mesmo morando entre pessoas más e pecadoras.
A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Certo dia, Deus falou com Noé. Deus disse que estava resolvido a destruir a terra e todos os seus moradores, pois as pessoas estavam violentas e pecadoras e a terra estava corrompida. Deus disse lá em Gênesis 13 e depois no 17: resolvi acabar com todos os humanos, porque a terra estava cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Nossa, vocês viram que a palavra de Deus falou? Tudo que Deus tinha criado seria destruído. Deus iria mandar um grande e terrível castigo, mas ia salvar a vida de Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as mulheres dos filhos. A Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8 diz isso, né? Que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Isso significa que Deus foi bondoso para Noé. Deus amou Noé. A Bíblia diz que Deus nos ama também, como um amor imenso e eterno. Deus ama você. Mas eu pergunto, será que Deus amou a Noé porque Noé era bonzinho? Será que Deus nos ama porque nós somos bonzinhos? Não, nós somos pecadores e Noé também era. Mas lá em Tito, no capítulo 3, versículo 4, em uma parte, 5a, a primeira parte do versículo 5 diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O amor de Deus por nós não depende de obras de justiça praticadas por nós. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Lá no Salmo 105 diz, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos ama muito e Ele provou isso nos dando um meio para sermos salvos do castigo do pecado. Deus ia providenciar um meio de salvar Noé e sua família do castigo que atingiria toda a terra. E aí nós vemos o amor de Deus por Noé. Deus continuou falando com Noé, mandando que ele construísse uma arca, isto é, um barco bem grande. Deus deu as medidas, explicou como fazer. A arca teria o tamanho de um campo de futebol, teria 3 andares dividido em vários compartimentos e teria uma porta lateral. Por que uma arca tão grande? Porque Deus disse a Noé para levar um casal de cada animal para serem conservados vivos. Devia também levar todo tipo de comida para animais e pessoas. A palavra de Deus em Gênesis 6, no versículo 18, 19, o começo do 19 e o final do 20, nos diz assim: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, de todos os seres vivos, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Você prestou atenção? Deus disse a Noé que estabeleceria aliança com ele, quer dizer, Deus estava fazendo um acordo, um contrato, uma promessa. Deus ia destruir o mundo com as águas do dilúvio, mas prometia salvar Noé, sua família e os animais que estivessem na arca. Será que Noé acreditou nas palavras de Deus? Nunca ninguém havia construído um barco tão grande. Talvez Noé nem morasse perto do mar ou de um grande rio. Alguns estudiosos da Bíblia pensam que até a época de Noé nunca havia chovido. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 6, versículo 22,
conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado, assim ele fez. Quem fez? Noé, né? Noé acreditou, ele creu, ele teve fé nas palavras de Deus. E por isso Noé obedeceu. Noé fez tudo como Deus mandou. A construção da arca não foi um trabalho fácil. Deve ter sido bem difícil. Mas sabe, a Bíblia fala de uma outra pessoa que fez algo bem difícil. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar do pecado. Ele nasceu neste mundo parecido com todos os outros bebês, mas Jesus não tinha pecado. Ele viveu uma vida perfeita sem nunca fazer ou pensar nada que desagradasse a Deus Pai. Mesmo sem ter feito nada de errado, Jesus foi preso e condenado a morrer em uma cruz. Por sua livre vontade, Jesus permitiu que aqueles homens o pregassem na cruz. Seu sangue foi derramado. Jesus sofreu e morreu, pagando o preço para nos libertar dos nossos pecados. A Bíblia diz sobre Jesus que ele é aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse versículo você encontra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Então eu vou ler novamente. Que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje Jesus está vivo no céu e pode ser o seu Salvador. Não foi fácil para o Senhor Jesus entregar a sua vida por nós, mas o resultado ou o fruto desse trabalho traz alegria a Jesus. O fruto são as pessoas que são libertas e salvas do pecado quando creem em seu nome. A Bíblia fala sobre Jesus lá em Isaías, capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, nós vemos que quanto a Noé, podemos imaginar que aquela construção da arca não foi um trabalho fácil, mas que Noé teve fé. Eu só gostaria de... podem continuar lendo, vocês sabem, aí veio o dilúvio, né? E Noé entrou na arca com os animais e Deus salvou, né, Noé e sua família. Então, se vocês continuarem lendo Gênesis, vocês vão ver o final dessa maravilhosa história. Mas aqui a aplicação que nós temos é de Noé. Eu vou trazer só uma curiosidade agora na aula, né? Que o ano passado eu e minha família pudemos visitar o irmão dele lá nos Estados Unidos e nós pudemos, né, ser agraciados, né? Foi uma experiência maravilhosa de conhecer uma réplica da arca. Vários estudiosos, né, estudaram a Bíblia. Eu não vou falar do formato da arca, tá? Mas é isso que foi que chegaram à conclusão e construíram a arca. Então, aí está a nossa família, né? Nós fomos, viajamos. Você pode passar o dia inteiro aí dentro, né? Ela tem os 3 andares, como a palavra de Deus nos fala, né? Por dentro é uma coisa incrível. Nós tiramos essa foto para mostrar o nosso tamanho e o tamanho da arca, né? Que ela foi construída com as medidas da Bíblia, tá? Então, ela está lá, foi um prefeito da cidade junto com igrejas que eles construíram essa réplica e você paga o ingresso, né? E um ônibus te leva até ela, você pode entrar, passar o dia e conhecer ela, tem restaurantes, tudo, tem até uma parte de playground, de brinquedos lá. Então, você pode, realmente é um passeio de um dia, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia. A gente fala da arca, a gente fala que nunca ninguém tinha construído um barco tão grande, para a gente ver como que Noé teve fé, né? Porque como que um homem ia construir e imaginar
que aquele barco ia ter tanta água que ia flutuar, né? Com peso, com tudo. Nós tiramos da lateral, não conseguimos pegar, né, a lateral dela toda, só em distância, mas essas fotos foram mesmo aqui na entrada do parque, né, quando nós chegamos lá. Então, tem um museu antes, que você pode entrar tudo, e aí nós vimos uma distância que dava para pegar a estrutura dela toda e o tamanho nosso, só para as pessoas terem ideia, né, do tamanho da arca. Então, isso foi só uma curiosidade para vocês, né? Tem várias fotos do interior. E o que é fé? Uma palavra tão pequena, né? E que traz um significado tão grandioso. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, ela nos fala lá no capítulo 11, no versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em Hebreus, né, como nós lemos o primeiro versículo, nós temos lá relacionados em Hebreus 11, homens e mulheres de fé. Eles são relacionados como heróis cujas vidas mostram que quem quer que seja dedicado ao Senhor pode alcançar o tipo da fé que agrada a Deus e dá honra a Ele. Então, nós temos pessoas pecadoras como nós que entraram nessa galeria da fé e nós vemos que Noé, ele está relacionado. Se você ler o capítulo 11 de Noé, você vai ver que Noé está aí na galeria, né, dos heróis da fé, porque ele acreditou que Deus julgaria o mundo e obedeceu. Ele construiu a arca e foi salvo ele e suas famílias. Então, nós podemos crer na palavra de Deus, nas advertências que Deus nos traz dentro da sua palavra, né? Pois elas sempre são verdadeiras. O Senhor adverte você para protegê-lo das dificuldades futuras. Então, Deus nos mostra que nós não podemos pecar, que nós temos que ser justos, né? Verdadeiros, fiéis, né? Porque daí, vivendo assim, nós vamos ser protegidos, né, de influências do maligno. Satanás quer que você e eu duvidemos de Deus. Ele quer que duvidemos das promessas de Deus, da sua fidelidade, da sua bondade e do seu poder. Precisamos rodear-nos de amigos crentes, para que quando formos tentados a abandonar nossa fé, possamos enganchar-nos nos escudos deles e deixar que nos encorajem. Então, nós vamos estar unidos em nossos irmãos, né? E recebendo a força, né? Juntos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O versículo 24: consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, igual o escudo do soldado, a gente unido com outro irmão, um vai estimulando o outro às boas obras, ao amor. E o 25 encerra falando: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós não podemos deixar de nos congregar, por quê? Porque nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Levante bem alto o seu escudo da fé, confiante nas verdades que aprendeu sobre Deus. Mesmo quando as coisas não pareçam estar dando certo, creia que Deus é um Pai sempre presente, todo-poderoso e amoroso, trabalhando na sua vida para o bem, apesar dos seus sentimentos estarem afirmando outra coisa. Fé é agir com base naquilo que você
crê, embora tenha dúvidas. Não importa quantas peças da armadura você tenha no seu corpo. Então, vamos fazer um resumo da nossa aula. Então, hoje nós aprendemos sobre o escudo da fé. E lá em Hebreus, ele fala, né, que a fé pela qual vivem os justos é a certeza de que as coisas que se esperam, as bênçãos prometidas por Deus, serão cumpridas. Ela confia também em fatos que não se veem, o poder e a fidelidade de Deus na vida atual. Para os santos, aqueles que foram chamados por Deus no Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo e sua entrada no céu eram apenas coisas que se esperavam. Para nós, elas são uma realidade bendita e presente, embora invisível. Tanto nós quanto eles nos agarramos a isso pela fé. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre estar com o nosso escudo da fé, para nós não duvidarmos, né, de Deus, do que Deus prometeu na sua palavra. Ele é um Deus fiel e Ele cumpre tudo. E a intenção do inimigo é colocar isso em dúvida. Então, que nós possamos estar sempre usando a armadura de Deus e o escudo da fé. Que Deus possa nos abençoar e que a sua oração possa sempre ser de pedir a Deus para aumentar a nossa fé. E nós aumentamos a nossa fé a partir do momento em que nós aumentamos o nosso conhecimento sobre Deus. Esse Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E aí nós aumentamos a nossa fé. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa semana e semana que vem vamos ver a última parte da armadura do soldado cristão. Boa semana!